Olá, você já ouviu falar da síndrome do membro fantasma? Pessoas que tiveram uma perna, um braço amputado, mas alegam ainda ter a percepção da presença desse membro. E não só isso, também alegam sentir dor nesse membro. Eu vou começar aqui um novo quadro desse canal chamado Curiosidades Neurológicas e o primeiro episódio vai ser sobre a síndrome do membro fantasma. Fique ligado! Desde já peço aqui que você se inscreva nesse canal, dê o seu like, toca a sinaleta para receber as notificações e não se esqueça, dê descarga após usar o banheiro. A síndrome do membro fantasma passou a ser relatada de forma mais frequente depois da Guerra Civil Americana, que começou em 1891. É importante citar que na Guerra Civil Americana havia já um grande avanço da medicina e isso fez com que muitas das pessoas que participaram da guerra não morressem, permanecessem vivas, no entanto tiveram que ter braços, pernas amputadas. E essas pessoas diziam que mesmo após a amputação elas ainda sentiam o braço e a perna como se estivesse ali. Mas se fosse apenas isso, tudo bem, digamos assim, por mais estranho que pareça, dá para conviver com essa sensação fantasma de um braço ou de uma perna que não existe mais. No entanto, o que mais preocupavam ali os médicos era o fato de que algumas dessas pessoas que alegavam ter a percepção de um membro fantasma sentiam fortes dores. E os médicos não conseguiam tratar essas dores porque tinham que tratar de um membro que não existia mais. No início achava-se que isso era um transtorno psicológico, meramente psicológico, né? Por conta do trauma da pessoa em perder uma perna, perder o braço, ela não sabia lidar direito com essa nova realidade e ela acabava gerando essa sensação de que ela tinha um membro e sentia dores nesse membro. Foram mais de 100 anos com várias terapias que seguiam o protocolo da psicologia, até a hipnose foi usada como forma de tratamento para a síndrome do membro fantasma. No entanto, os resultados não eram tão bons. Até que na década de 90, um médico indiano, um neurologista indiano chamado Vilayanur Ramachandran, percebeu que talvez a síndrome do membro fantasma fosse um problema neurológico e não psicológico. Mais precisamente, ele imaginou que essa sensação de se ter um membro amputado advinha não só do aspecto psicológico, da mente, da forma como a pessoa pensava e sentia o mundo, mas de uma coisa mais material, de um circuito de neurônios que poderia ter algum tipo de dano, algum tipo de funcionamento fora do normal. O Ramachandran não pensou simplesmente nisso por acaso, ele já tinha conhecimento sobre o córtex somatosensorial, que foi descoberto por um outro grande neurocirurgião chamado Wilder Penfield. Wilder Penfield foi um dos neurocirurgiões mais importantes aí do século XX e ele ficou conhecido pelo fato de que em uma das cirurgias, na verdade não em uma, mas em várias das cirurgias que ele fazia, ele aproveitava que a cabeça do paciente estava aberta, né? E aliás é importante citar que não é dado anestesia numa cirurgia cerebral pelo fato de que não existem receptores de dor do cérebro, né? Então, quando você faz uma cirurgia numa pessoa, uma cirurgia cerebral, essa pessoa fica acordada e você pode conversar com essa pessoa enquanto ela está com a cabeça aberta. É meio estranho, mas isso acontece. Enfim, o Wilder Penfield, enquanto estava ali fazendo seus procedimentos cirúrgicos, ele resolveu fazer alguns testes meio sarcásticos. Com o cérebro aberto da pessoa, ele fazia estímulos elétricos em determinadas regiões e perguntava para a pessoa o que ela estava sentindo. E foi aí que ele conseguiu fazer o mapeamento de toda a região cerebral responsável pela decodificação das percepções do corpo. Ele pegava um eletrodo, estimulava uma certa região e perguntava: o que você está sentindo? E a pessoa dizia: eu estou sentindo como se estivesse apertando o meu braço. Aí ele pegava o eletrodo e em outra região: o que você está sentindo agora? Eu estou sentindo como se estivessem apertando a minha barriga. Há um relato de que ele fez um determinado estímulo que a pessoa começou a rir sem parar, ria. E aí ele perguntou: por que você está rindo? E daí a pessoa dizia: porque você está fazendo cócega no meu pé. Com esse conhecimento sobre as regiões cerebrais que estavam processando percepções sensoriais, ele fez um mapeamento de todo esse córtex somatosensorial, colocou isso dentro de um modelo neuroanatômico, como esse que aparece aqui do meu ladinho, né? E o Ramachandran já sabia, portanto, que, curiosamente, olha só, o rosto, a parte responsável pela percepção dos estímulos no rosto, fica muito próxima da parte responsável pela percepção dos estímulos no braço e nas mãos. Nisso, Ramachandran pensou: se eu tiver aqui uma pessoa com o braço amputado, eu vou tentar fazer um teste. Eu vou estimular o rosto dessa pessoa e verificar se ela vai alegar que ela está sentindo esse estímulo no braço amputado.
E não deu outra, né? Ele teve a oportunidade de tratar com uma pessoa com o braço amputado e que alegava sentir dores nesse braço amputado, e ele pediu para fazer esse teste. Ele pediu para a pessoa então fechar os olhos, ele pegou um cotonete e estimulou o rosto da pessoa, e quando ele chegou com o cotonete próximo aqui, ó, do olho, a pessoa disse que estava sentindo como se ele tivesse com um cotonete no braço amputado. E essa, sem dúvida, foi uma das descobertas mais revolucionárias da neurologia no século XX, por conta do fato de que ele descobriu que a causa da síndrome do membro fantasma era neurológica e não psicológica. E não foi só isso, né? O Ramachandran conseguiu criar uma técnica de tratamento para a síndrome do membro fantasma, mais precisamente para a dor, né, que as pessoas sentiam quando tinham aí a síndrome do membro fantasma, que era baseada numa ilusão, digamos assim. Para entender como vai funcionar a técnica de tratamento proposta pelo Ramachandran, primeiramente a gente tem que entender que essas pessoas que sentem a síndrome do membro fantasma, elas, embora tenham a percepção de que, por exemplo, o braço está ali, mesmo ele já tendo sido amputado, elas não têm controle sobre esse braço fantasma. Quando as pessoas iam descrever a dor que elas sentiam, geralmente era uma dor de cãibra. É como se esse braço tivesse uma contração muscular violenta, involuntária, e a pessoa tentasse relaxar o braço, mas não conseguisse, já dado o fato de que ela não tem mais o braço. Quer dizer, é um braço que está ali e ela não tem controle sobre ele. Ouvindo isso, o Ramachandran pensou numa técnica que desse a ilusão para a pessoa de que ela voltou a ter controle sobre o braço. E aí sim vem o tratamento que ele vai sugerir. O modelo de tratamento do Ramachandran vai aparecer aqui do lado, né, e se baseia numa caixa que tem 2 buracos, onde em um buraco a pessoa coloca o braço que não foi amputado, aí tem um espelho no meio, e um outro buraco onde a pessoa colocaria o seu braço amputado, ou o cotoco ali, para simular o braço amputado. A ideia é que a pessoa fique olhando para o espelho e veja o braço normal, né, como se fosse o braço amputado. E aí ele passa alguns comandos, fecha a mão, abra a mão, levante o braço, abaixa o braço, e pede para que a pessoa, olhando para o seu braço saudável, para o espelho, tenha a sensação de que ela está movendo o braço fantasma, o braço amputado. E de fato isso começou a funcionar. Praticamente todos os pacientes diziam ter voltado a ter controle sobre o seu braço amputado, né? E alguns pacientes que estavam alegando sentir dor, imediatamente paravam de sentir dor, porque é como se eles tivessem a capacidade agora de relaxar esse braço amputado. O Ramachandran pegou essa caixa e pediu para que os pacientes levassem para casa e ficassem todos os dias ali exercitando, como se fosse uma fisioterapia, para que aos poucos essa dor cessasse completamente, né? Enfim, o curioso é que a maior parte das pessoas que tinham a síndrome do membro fantasma, depois de alguns meses passaram a dizer que não tinham mais qualquer sensação do membro fantasma. É como se elas tivessem agora uma consciência total de que o braço foi amputado mesmo. Então elas não tinham mais a sensação da presença do braço e nem a dor. E isso abriu a possibilidade para 2 explicações sobre a causa do membro fantasma. A primeira explicação é uma plasticidade que não deu certo. Como assim? É muito provável que existam, simplificadamente, aí 2 circuitos sensoriais. Um responsável pela percepção do seu rosto e o outro responsável pela percepção do seu braço, né? A gente já sabe pelo mapa do Penfield que essas 2 regiões são vizinhas, então é provável que uma pessoa que teve o seu braço amputado, ela passou por uma plasticidade neuronal, esses circuitos foram se rearranjando e de forma equivocada, digamos, um bug aconteceu, e aí parte desse circuito do braço se reorganizou com um circuito da face, de forma que quando você estimula uma região da face, a pessoa tem a sensação de que você está estimulando um braço amputado. Esse modelo até hoje ainda é o mais bem aceito, no entanto, o próprio Ramachandran não acreditou nesse modelo. E o motivo dele não acreditar nesse modelo se deve primeiramente ao fato de que, em termos bioquímicos, esse rearranjo dos circuitos neuronais deveria demorar um tempo para acontecer. E, no entanto, a alegação do membro fantasma acontece algumas horas depois da amputação, né? Então, quando você corta o braço de uma pessoa, por exemplo, algumas horas depois ela já alega que está sentindo aquele braço amputado, está sentindo dor no braço que não tem mais. Em termos bioquímicos, não daria tempo de o circuito responsável pela percepção do braço se reorganizar com o circuito do rosto. O segundo motivo pelo qual o Ramachandran também não acreditou nessa primeira hipótese, né, de explicação da síndrome do membro fantasma se deve ao tratamento que ele criou,
né, o tratamento com a caixa e o espelho, porque, ora, quando a pessoa com o membro fantasma colocava o braço saudável e olhava pelo espelho o braço saudável e imaginava que era o braço amputado, imediatamente ela já passava a ter a sensação de que ela tinha domínio e controle sobre o braço amputado. Quer dizer, é como se esse circuito do braço que tivesse se reorganizado com o do rosto, imediatamente já tivesse se desorganizado e voltado a ser o que era antes. E de novo, em termos bioquímicos, isso não parece ser coerente pelo fato de que demoraria um tempo para acontecer. Foi aí que o Ramachandran criou uma segunda hipótese para explicar a síndrome do membro fantasma. Mas se você quer saber mais sobre isso, acompanhe, porque no segundo vídeo dessa série eu vou falar sobre essa segunda hipótese e mais do que isso. Entenderemos como muitos dos problemas que hoje são vistos como da psicologia e da psiquiatria podem ter origem, na verdade, neurológica, assim como a síndrome do membro fantasma. Fique ligado! Tchau!